Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui fazendo mais um vídeo. Se você não conhece ainda o meu canal, vai até lá no YouTube, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Se gostar, dá o seu joinha, inscreva-se e compartilhe. E assim nós vamos levando os ensinamentos do Mestre a todo aquele que quer conhecer e vivenciar os ensinamentos de Jesus. O nosso vídeo de hoje é Lei de Igualdade. Se num determinado momento fosse feita a distribuição de toda a riqueza do mundo em partes iguais a todas as pessoas, essa distribuição se desfaria num segundo momento, devido às diferentes aptidões e graus de evolução entre as pessoas, porque cada uma faria um diferente uso e aplicação da sua parte, com as consequências decorrentes, claro. Dessa forma, a igualdade na posse dos bens teria que ser acompanhada de igualdade do grau evolutivo e de aptidões entre todos os espíritos, que seria impossível, pois cada um tem a sua própria vivência e visão no estágio da vida terrena. No Livro dos Espíritos, na pergunta 804, os amigos espirituais asseveram que Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidão diversas. A diversidade de riquezas e de misérias serve, no entanto, a uma finalidade útil, qual seja a de provar as almas nos excessos ou na submissão. Somente os que sabem realmente sofrer com resignação e trabalho constantes é que conseguem superar as provas difíceis. Quando se fala em igualdade, é preciso que compreendamos que a justiça divina estabelece a igualdade de direitos e de méritos entre as criaturas, de modo que quem se esforça e trabalha acaba alcançando o que quer, e quem cumpre seus deveres adquire seus direitos. Se Deus instituiu desigualdades necessárias ao aprimoramento das criaturas, não estabeleceu, entretanto, a desigualdade social, pois esta é obra do orgulho e do egoísmo humano ainda. Só o orgulho e o egoísmo levam a uma criatura a abusar da superioridade da sua condição social, para oprimir assim os mais fracos. De eterno somente existem as leis de Deus. Assim, um dia, os homens se reconhecerão como filhos de Deus e se amarão como irmãos. E não se avaliarão pelo sangue, nem pela família material, nem pela sua condição social, mas pela evolução do espírito, que independe da posição social. Desaparecerá no futuro a desigualdade social, permanecendo somente a desigualdade de méritos. Vamos falar um pouquinho da igualdade de direitos do homem e da mulher. E a igualdade perante o túmulo. A codificação kardeciana ensina que o homem e a mulher são espíritos iguais, criados por Deus, com os mesmos talentos e aptidões, com os mesmos direitos e deveres. A inferioridade moral e social, aparente na realidade da mulher, é consequência do abuso da força e autoridade do homem, mais forte fisicamente.
Com a evolução gradativa da mentalidade social, os horizontes foram se alargando e a mulher pôde frequentar escolas, ser alfabetizada, trabalhar, chegar às universidades, ficando evidente, então, que a condição feminina de inferioridade em relação à masculina não decorria de imposição divina, mas do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 818. É por isso que o homem e a mulher têm direitos iguais, embora tenham aptidões e funções diferentes a desempenharem na sociedade. O homem, fisicamente mais forte para os trabalhos mais rudes, e a mulher mais delicada para os trabalhos mais leves. Ambos devem ajudar-se mutuamente nas provas da vida e são simplesmente o mais forte e não simplesmente, subjugar o mais forte, o mais fraco, escravizando-o. A mulher biologicamente está preparada para a tarefa da maternidade. E se de um lado ela tem menor força física, de outro ela tem uma maior sensibilidade para o exercício das funções maternais, cuidando dos filhos e dando-lhes as primeiras noções de vida. Nos dias atuais, quando a emancipação da mulher segue o processo da civilização e ela realiza-se muitas vezes profissionalmente fora do lar, cabe ao casal envidar todos os esforços, conciliando horários, para que os filhos não deixem de receber a atenção e o carinho devidos, e que jamais sejam relegados a planos secundários ou colocados sob a tutela de babás, muitas vezes ignorantes e mercenárias, sem amor ou dedicação a oferecer, quando não corrompidas. Homem e mulher, todavia, são iguais perante o túmulo. A tumba é um lugar de encontro de todos os homens, e nela se findam, impiedosamente, todas as distinções humanas. Está lá na pergunta 824 do Livro dos Espíritos. A igualdade provocada pela morte, diante da qual todos os seres são iguais para responderem por seus atos, para usufruírem da felicidade proporcionada pelas suas boas obras ou sofrerem as dores do mal proceder. É uma grande prova da nossa querida justiça divina. Os Espíritos mostram, na pergunta 823, que o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres é um último ato de um orgulho pessoal ou de parentes que querem glorificar a si mesmos. As pompas fúnebres são justas e de bom exemplo, quando homenageiam a memória de um homem do bem, mas não levarão as torpezas de um mal, nem o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Não quer dizer que tu morreu, ficou bonzinho. Tudo que fomos aqui na vida encarnada, continuaremos sendo com os nossos espíritos desencarnados, porque só perdemos a carne. Desigualdade das riquezas. Vamos lá, a prova da riqueza e da miséria. Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre na sua vida, não depende dos bens que ele possui. Palavras de Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. Ao dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, Jesus não pretendeu em absoluto condenar as riquezas nem vedar aos ricos da terra o acesso aos planos espirituais superiores.
Se assim fosse, Deus teria colocado nas mãos de alguns homens um instrumento de perdição, sem nenhuma possibilidade de apelação. Ideia essa que repugna a razão. Essas palavras do Mestre não devem ser interpretadas segundo a letra, mas sim no seu sentido espiritual. O que Jesus quis condenar é a riqueza ilegítima, a avareza e o egoísmo, que fazem com que o homem se torne uma presa fácil das suas riquezas, porque, conforme asseverou o Mestre, onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada, mas perigosa do que a pobreza. É o supremo excitante do egoísmo, do orgulho e da vida sensual. É o mais estreito laço que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus, inclusive os seus pensamentos. Mas a riqueza pode ser um fator importante para a redenção de um espírito de um homem encarnado, quando dela ele sabe servir-se. Do mesmo modo como alguns venenos podem restituir a saúde se empregados com critério e discernimento. A posse da riqueza não é proveniente de qualquer faculdade do homem em poder adquiri-la. Ela é facultada ao homem para que ele, na vida terrena, aprenda a aplicá-la em benefício da coletividade. Deus concede provas a seus filhos, que têm às vezes a possibilidade de as escolherem antes das reencarnações, podendo, por isso, nascerem na abastança ou na miséria. Ambas as provas apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro por não fazer o bem, e o segundo pelas queixas contra Deus. O rico está mais sujeito às tentações, mas dispõe de meios de praticar o bem. Mas isso é justamente o que nem sempre faz, pois se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, ele nunca julga possuir o bastante para satisfazer a sua ambição. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. No entanto, existem riquezas que são consequências de roubo, de pilhagem, de corrupções, de expoliação e de injustiças. O homem que assim proceder torna-se avarento, orgulhoso e egoísta. Terá pesadas contas a prestar na vida futura. Com relação a estes que assim procedem, foi que o Mestre preceituou: fazer amigos com o dinheiro da iniquidade, para que eles vos ajudem nos tabernáculos eternos. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec diz: deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das riquezas e as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando a tais criaturas essas fortunas? É exato que, se houvesse uma única existência do espírito na carne, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem motivos para acusar a Deus e invejar os ricos, e estes para se vangloriarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. Então devemos
prestar bem atenção, mostrando que Deus, em contrário, nem Jesus é contra a riqueza, mas que possamos ajudar também aqueles, eu sempre falo, aqueles menos afortunados. Eu sempre falo, a pessoa que é imensamente rica, por exemplo, será que ela tem necessidade de ter uma casa em cada país? Às vezes ela nem vai ver essa casa, nem consegue visitar. Temos um exemplo aqui na praia, né? Quantas pessoas têm casas na praia e ficam anos e anos sem viver a casa? Só pagando uma pessoa, às vezes um caseiro para cuidar? Então, o que dirá esse muito rico? Para que ele precisa de 3, 4 aviões? De 10 carros? Por que não pegar esse dinheiro, fazer uma escola onde ele vai dar emprego, onde ele dá oportunidade de outras crianças até estudarem? Por que não fazer um hospital, ajudando aqueles doentes e também aqueles que precisam trabalhar, médicos, enfermeiros e outros? Vamos pensar nisso. Para que nós queremos ser perdulários de tantas coisas sem a necessidade? Que Jesus possa sempre estar nos fortalecendo para vencermos a nós mesmos. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.